assim a palavra de Deus: portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrerias, ó casa de Israel? Porquanto não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. Paizinho, diante da tua palavra, eu tremo e temo com a minha própria vida, ministério, família, que esse tremor e temor venha sobre cada um de nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, que esse temor e esse tremor venha sobre cada um de nós. Que o arrependimento do Senhor seja vivido. Que o céu seja experimentado nessa noite. Que a alegria da salvação seja derramada sobre cada um de nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode se assentar. Irmãos queridos e amados, quando a gente fala de conversão, a gente fala de algo muito profundo. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: eu sou convertido? Eu sou convertido? A segunda pergunta que nós devemos fazer: o que me levou ao batismo? Eu me batizei com qual expectativa? Por que eu passei pelas águas? Eu participo da ceia do Senhor conscientemente do que significa a ceia do Senhor? Ou a minha participação na ceia do Senhor é simplesmente um desencargo de consciência? Deixa eu ir lá na igreja, tomar o cálice, comer o pão e tomar o cálice. Existe uma diferença muito grande entre comoção e conversão. No aspecto religioso, muitas pessoas podem se comover com aquilo que Deus pode dar. E com as expectativas daquilo que eu posso receber. As expectativas de mudança de vida que pode acontecer na minha vida. Só que se converter é outra coisa. Conversão é outra coisa. Conversão não envolve nenhum tipo de expectativa de mudança nessa vida. Mudança que eu digo, não em transformação, porque quem é convertido por Deus, literalmente ele é transformado numa nova criatura. Mas digo mudança em relação ao nosso cotidiano. Muitas pessoas têm sido motivadas a irem, a participarem de um culto, de uma igreja, na expectativa de que algo diferente aconteça na sua vida profissional, na sua vida isso, na sua vida aquilo outro. E ela começa a viver de engano. Ela começa a viver enganada. E você sabe que quando aquilo que ela espera não acontece, ela se frustra. E ela se descobre que realmente de conversão não existe nada. Essa é uma consciência.
que a pessoa vai descobrir. Não. Eu não quero nada com Cristo. Não, eu tinha outro pensamento. Eu estava indo para a igreja porque eu estava buscando alguma coisa lá, minha vida estava muito ruim, estava desagradável. Eu queria uma resposta de Deus. Você sabe que a humanidade espera uma resposta de Deus. Só que a humanidade espera uma resposta de Deus em relação ao seu conforto. A humanidade sempre vai buscar uma resposta de Deus para o seu conforto pessoal. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por privações. Ninguém quer passar por tribulações. Você quer ver uma coisa? Visite um hospital. Ofereça Jesus para quem está no hospital. Dificilmente uma pessoa vai deixar de querer Jesus no leito de dor. São muitas coisas que podem trazer uma falsa conversão para as nossas vidas. A gente precisa se autoavaliar. Eu sou convertido? Quem é Jesus para mim? Jesus é um profeta bom? É alguém que pode simplesmente só me curar? Ou me dar uma bênção? Quem é Jesus para a minha vida? Quem é Jesus para mim? Qual é a minha relação com Ele? Quem é? É só homem? Ou é totalmente homem, totalmente Deus? Quem é Jesus para a minha vida? O Evangelho, a carta de João, a primeira carta de João diz que aquele que é nascido de novo acredita que Jesus é o Cristo. É o Cristo. Conversão passa por isso. A sincera convicção de que Jesus é o Cristo. Ele é aquele que estava por vir e veio. Ele é aquele prometido no Antigo Testamento e realmente veio. Quando a gente fala de conversão, tem 3 palavras que envolvem esse contexto. Primeiro, arrependimento. É o abandono do pecado. Conversão envolve arrependimento. Abandonar o pecado. Segundo, conversão envolve fé. O que é fé? A gente tem trabalhado o conceito de fé. Fé não é tomar posse. Eu já tenho falado isso muitas vezes e vou continuar falando. Fé não é tomar posse de nada. Fé é viver a obra de Cristo na nossa caminhada cristã. O que é a obra de Cristo? Cristo se encarnou entre nós. O Deus que se fez carne. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo vai voltar pela segunda vez. O que é fé? Fé é viver essas dimensões do Senhor. A dimensão do Deus que se encarna, do Deus que morre, do Deus que ressuscita e a expectativa gloriosa do Deus que vai voltar como justo juiz. Isso é fé. Vida de fé é justamente isso, meu irmão. E o terceiro aspecto da conversão é regeneração. É aquela transformação operada naqueles que creem. Regenerado é um homem transformado.
É um homem que não pensa mais como ele pensava. Ele não vive mais como ele vivia. Ele não peca mais como ele pecava. Ele não faz mais aquilo que ele fazia. Regeneração é algo que te faz repugnar o pecado. Deixa eu te dar um conceito de regeneração. Regeneração é não ter forças mais para pecar. Que coisa! Você não tem forças mais para pecar. Porque existe algo mais forte que em você do que o pecado. Você pode até pecar, mas você não vai ter forças para sustentar o pecado na sua vida. Você não vai suportar o peso do pecado. O pecado não vai conseguir mais mandar em você. Isso é regeneração, fruto da salvação. Vamos lá. Bom, a conversão ela vem através de várias experiências. Cada um teve uma experiência de conversão. Não tem como nós medirmos a conversão num só padrão. Tem pessoas que se convertem aqui no culto, convertidas por Deus aqui no culto. Tem pessoas que Deus toca quando elas estão dentro de casa, dirigindo o carro. São várias experiências. Diversas experiências. Ezequiel, o texto que nós lemos, ele ministra em um contexto muito turbulento. Essa mensagem de conversão é dada para Ezequiel no momento de muita turbulência na história de Israel. O povo estava espalhado por Judá, por Babilônia. O povo de Israel estava completamente disperso. E o Senhor levanta Ezequiel para levar a mensagem de arrependimento. Quem era o público de Ezequiel? Os judeus da Babilônia. E pelas profecias de Ezequiel, a condição espiritual do povo estava muito ruim. Pelo que Deus chamou Ezequiel para fazer, a condição desse povo estava muito ruim. Eles estavam vivendo tendências de esfriamento e de idolatria muito grande. O povo se sentia seguro. E é claro que nós temos que nos sentir seguros. Nós temos a segurança de Cristo, que salva e vai nos guiar. Só que essa segurança que o povo vivia não poderia conduzi-los a uma vida desregrada. E a mensagem de Ezequiel é justamente nesse sentido, de que Deus está nos conduzindo, mas a condução de Deus deve necessariamente nos levar à santificação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A palavra do profeta Ezequiel é para dizer o seguinte: olha, vocês estão se sentindo seguros. Que bom que vocês estão se sentindo seguros. Mas essa segurança deve levar vocês ao arrependimento. A segurança que nós temos em Cristo na caminhada necessariamente vai nos levar ao arrependimento e não a uma prática contundente do pecado. O povo se sentia seguro. Jerusalém foi destronada. A casa de Davi foi exterminada. O templo foi saqueado. E a nação foi enviada para o exílio. Contexto da mensagem de Ezequiel: exílio. Nabucodonosor venceu. Temporariamente. Os judeus estavam completamente arrasados. Um público desiludido. E é engraçado que o público de Israel estava vivendo uma vida cínica. O cinismo espiritual é muito perigoso. E aí, fulano, está tudo bem? Na bênção. Tá, pastor?
Tá, ó, irmão, tá tudo bem. E não tá. Cinismo espiritual é muito perigoso. Porque o cinismo espiritual leva você a fazer tudo que uma pessoa faz religiosamente. Leva você ao templo, à igreja. Você trabalha, você se desenvolve. Faz tudo que um crente normal que está com Deus faz. Mas você está vivendo um cinismo espiritual. Nesse caso aqui, não você. O povo aqui. Um povo que estava amargurado e cheio de raiva. Bom, o livro de Ezequiel é dividido em duas partes. A primeira parte, Ezequiel é chamado, do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele recebe os sinais e as visões de Deus, do capítulo 4 ao 11. Do 12 ao 24 são os julgamentos em relação a Israel. E do 25 ao 48 a mensagem de esperança e restauração. Gente, o povo eleito de Deus sempre recebe uma palavra dura, uma palavra exortativa, mas sempre recebe uma palavra de esperança, porque é o povo eleito de Deus. Isso deve nos confortar, amém? O livro de Ezequiel é justamente isso, um livro onde o profeta leva uma mensagem de exortação, uma mensagem de confronto, mas ao mesmo tempo o livro de Ezequiel leva uma mensagem de esperança, de restauração. Por quê? Porque o Deus de Israel se relaciona com os eleitos dele na perspectiva de um povo que não está perdido. Pai disciplina filho. Amém? Essa é a mensagem de Ezequiel. Uma mensagem que também envolve esperança e restauração. Queridos, a nossa caminhada cristã é uma caminhada que a gente leva muito puxão de orelha do Senhor, mas a gente recebe muita palavra de restauração do nosso Deus. Deus não seria louco de nos exortar e deixar a gente na lama. Deus sempre nos puxa. Deus sempre está puxando a nossa orelha, mas Ele puxa a nossa orelha, depois abraça. E diz: vem, filho amado, um dia eu te chamei, e eu vou confirmar a tua chamada até o fim. Um dia eu te chamei e vou confirmar isso. O texto que nós estamos inseridos, capítulo 18, versículo 30 ao 32, é um chamado ao arrependimento. E nesse texto aqui tem duas questões que a gente precisa entender. Primeiro, o povo achou que Deus era injusto. Como pode o povo eleito de Deus cair na mão de Nabucodonosor? Como pode os eleitos de Deus pararem no exílio? Deus é injusto. Deus é injusto. É muito problema que eu estou enfrentando. Deus está surdo, Deus está cego, Deus é injusto. A primeira colocação que o texto nos ensina é isso, uma aparente injustiça de Deus. A gente vive isso. Quando está tudo bem nas nossas vidas, a gente diz: Deus grande, Deus forte. A gente até canta: ó, Deus, tu és o meu Deus forte. O grande é o Shaddai. Para de cantar, pastor, porque não está dando certo. Mas quando a gente está sendo provado, massacrado, a gente diz: ó Deus, tu és um Deus injusto. Me abandonou, me deixou. A gente consegue enxergar a grandeza de Deus quando as coisas vão bem. Mas a gente não consegue enxergar a disciplina do Pai. E a mensagem de Ezequiel é justamente isso, um povo eleito por Deus, que estava sendo realmente massacrado pela sua desobediência. Engraçado que Deus trata a desobediência do povo, dele. Isso que a gente tem que sempre entender.
que o tratamento de Deus é com aqueles que são da fé. E Ele sempre vai tratar comigo e com você. E talvez nesse tratamento de Deus conosco, a gente o repute como injusto. Não. Ele nunca é injusto. Ele nunca é injusto. E é isso que nós estamos ministrando nessa série desse semestre, é demonstrando que Deus sempre é soberano em tudo, em todos, em qualquer circunstância, em qualquer momento histórico. Deus sempre é bom, Deus sempre é fiel, Deus sempre é soberano, poderoso, e nós não podemos questionar a Deus em nada. E o povo de Israel, ao mesmo tempo que eles tinham uma relação de segurança com Deus, porque eu sou eleito, estou seguro em Deus. Amém. Acho isso bonito. Mas por outro lado, eles estavam se relacionando com esse Deus soberano, atribuindo a injustiça ao Deus soberano. Querido, um dos atributos de Deus é a justiça. Deus nunca é injusto. Agora, o que é justiça? Justiça pode se manifestar de diversas formas, mas Ele sempre vai ser justo. A medida da justiça de Deus é que leva o homem ao questionamento. Mas Ele sempre é justo. Segundo lugar, o texto nos ensina que o povo precisa se arrepender. O texto deixa bem claro: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Parece até aquilo que Jesus fala a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que é se arrepender? É afastar-se de um comportamento rebelde. E como a gente precisa ter cuidado para não ser rebelde em relação à palavra de Deus? A gente fica falando coisas, atribuindo coisas, sem olhar para a palavra de Deus. Eu acho que é isso, isso e isso. Vamos observar primeiro a palavra de Deus, para depois a gente começar a achar alguma coisa. Eu acho que é aquilo, outro. O comportamento rebelde em relação à palavra de Deus é algo que pode realmente prejudicar muito. Porque o que é a palavra de Deus para você? Para mim, para nós, ela é a verdade. Sempre. Sempre a palavra de Deus é a verdade. Sempre ela está certa. E sempre estamos errados. A palavra de Deus é isso. É a verdade de Deus para o povo de Deus. Por isso que ela nunca vai ser a verdade para quem não é o povo de Deus. Ai, pastor, o povo no mundo está muito rebelde. Bom, o perigoso é se o povo de Deus ficar rebelde. É com esse povo que Ezequiel está tratando, com o povo de Deus. Ai, pastor, o mundo está pegando fogo. O que é que você esperaria do mundo? O difícil é se a igreja começar a pegar fogo. Ai, pastor, o mundo não se converte. O difícil é se os eleitos de Deus não se convertessem. Seria muito incoerente. Ai, pastor, lá está difícil. Está difícil pregar o evangelho. De vez em quando fica difícil pregar para quem se diz crente. O valor da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Qual é o valor da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida? Ela é relativizada. Uma hora ela é válida, é autoritativa para a minha vida. Outra hora já não é mais autoridade para a minha vida. Uma hora ela vale, outra hora ela não vale. Uma hora eu acredito, outra hora eu digo, não, nesse sentido aí não vale para a minha vida não. Isso aí não, isso aí pegou forte comigo, pegou pesado. Arrepender-se é lançar fora essas ações rebeldes. E a graça do Senhor
vai nos conduzir a isso. Mas a palavra precisa ser pregada, porque a pregação do Evangelho é um meio de graça. Oração é um meio de graça. Existem vários meios de graça. A pregação é uma. Ministração do louvor é outra. São vários meios que nos conduzem à verdade. Meios de graça. Arrepender-se é um transplante de mente e coração. Ezequiel conclama para que o povo realmente tenha um coração novo e um espírito novo. E esse texto de Ezequiel, o livro de Ezequiel, tem uma verdade teológica muito interessante, muito importante para todos nós. O pacto que Deus fez com o homem não está acabado. Quando a gente lê o livro de Ezequiel, a gente pode entender que Deus está punindo o povo para mandar o povo para o inferno. Não! Deus está disciplinando o seu povo e ao mesmo tempo está dizendo para o seu povo: o meu pacto que eu tenho com vós não terminou, não se acabou. Eu estou disciplinando vocês é porque meu pacto se renova a cada manhã com vocês. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a palavra de Jesus para os discípulos, lá em Mateus capítulo 28. O livro de Ezequiel tem uma verdade teológica. O exílio aparentemente poderia suspender a ação de Deus. Aparentemente os problemas fazem com que Deus fique bem ofuscado da nossa visão. Eu não estou conseguindo ver Deus, pastor. Cadê Deus? Deus, where are you? God, oh my God, onde está, Senhor? O exílio poderia significar que Deus estava longe do povo. Mas não é essa a mensagem de Ezequiel. A mensagem de Ezequiel era que, apesar de eles estarem no exílio, o Deus que um dia fez um pacto com eles, estava tratando deles. Porque o Deus que faz o pacto, Ele mantém esse pacto com o seu povo. O pacto da parte de Deus é mantido. Vocês estão no exílio, vocês estão passando lutas, vocês estão passando todo tipo de humilhação aí, mas entenda uma coisa. Eles não queriam entender isso. Eles estavam querendo entender, poxa, esse pacto que Deus fez com a gente é muito fraco. Que pacto é esse que manda a gente para o exílio? Que Deus é esse? Que estabelece uma aliança? Que aliança é essa? Puxa, Deus fez uma aliança com o povo lá, através de Abraão. Você lembra da aliança de Abraão? Nós somos aliancistas. Acreditamos numa única aliança. A aliança que foi feita com Abraão e teve o seu ponto fulminante, culminante em Jesus Cristo. Que Deus é esse que faz essa aliança com o povo e de repente permite que o povo vá para o exílio? O pacto de Deus não está acabado. O exílio aparentemente esconde Deus. De vez em quando parece que Deus está escondido de nós. Cadê Deus? Onde está o meu Deus? Eu não estou conseguindo enxergar esse Deus. Eu não estou conseguindo ver esse Deus. Mas esse Deus que nos elegeu, Ele fez um pacto conosco. Esse pacto em Cristo é um pacto de sangue. Esse pacto é para a eternidade. Independentemente de tudo aquilo que acontecer, Ele vai renovar esse pacto contigo. É isso que Ele está fazendo contigo nessa noite. Ele está te colocando de frente para o espelho, mostrando quem você é, quem eu sou. E você está se vendo e eu estou me vendo
como um pecador. Mas ao mesmo tempo que ele está nos mostrando quem nós somos, diante desse enigma, ele está dizendo para você e para mim, você é um pecador, mas um pecador que eu escolhi para toda a eternidade. O exílio aparentemente suspende a ação de Deus. Não consigo enxergar Deus. Todos nós passamos por essa experiência de um dia não conseguir enxergar a Deus, de um dia, cadê? Sumiu de mim, me abandonou. Coitado do fulano, agora está perdido, está lascado. Coitado do fulano, coitado do Beltrano. Meu Deus, o que será desse homem? Você pode ficar tranquilo. Se ele é um dos tais, vou usar aqui a linguagem pentecostal agora. Se ele é um dos tais, você pode ter certeza que o cuidado de Deus vai ser estabelecido sobre a vida dele. Pode vir um chicote bem pesado. Pode vir, sabe, uma correção. Por isso que eu digo, vamos ser obedientes para que esse processo não seja necessário nas nossas vidas. Nós podemos ser dois tipos de pessoas escolhidas por Deus. Pessoas escolhidas obedientes e pessoas escolhidas desobedientes. Os escolhidos obedientes, eles sofrem menos. Não vão deixar de sofrer. Não vão deixar de sofrer, não caiam nessa. Mas os escolhidos desobedientes, esse povo aqui que Ezequiel está tratando, eles sofriam além da conta. Além do necessário. A história de Israel é a história de um povo eleito de Deus que sofreu além do que precisaria sofrer se eles fossem um povo eleito obediente. A mensagem de Ezequiel é essa: meus filhos, vocês são escolhidos de Deus. Volte a obedecer. Se arrependa logo. Pare de ficar postergando arrependimento. Pare com isso. Quanto mais você se embrenhar no pecado, mesmo sendo um escolhido de Deus, maior será a consequência para esse pecado. Embora Deus não deixe de te resgatar desse pecado, mas saia logo daí. Venha logo, menino. Menino, vem logo. Vem aqui rapidamente. A mensagem de Ezequiel é essa mensagem. Ouça aí a voz de Deus. Ouça. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus Cristo. Jesus! Eu queria extrair algumas implicações práticas de toda essa narrativa do profeta Ezequiel. Primeiro, a natureza humana não muda simplesmente pela libertação educacional e social. Me desculpe Paulo Freire, me desculpe Karl Marx, mas a natureza do homem não muda através de um processo educativo e social. Esses dois processos são importantes para a formação da dignidade do homem, mas quem muda a natureza do homem é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que faz com que eu e você venha nascer de novo. Nós nascemos de novo porque um dia nós somos tocados por Ele. Deus tocou nas nossas vidas, Deus nos mostrou quão pecadores nós éramos. Quão depravados nós éramos. Ele mostrou isso. Você é um depravado. Você precisa da minha graça. Então, toma da minha graça. Senhor, meus olhos te veem. Meus olhos te veem. Eu estava totalmente depravado, longe, extraviado da comunidade. Agora o Senhor me enxertou nos eleitos. Gentios éramos nós, fomos enxertados nessa oliveira. É o que Paulo diz em Romanos, capítulo 11. Que maravilha! Que maravilha! Segunda implicação prática, conversão vem de Deus, não vem de vós, para que a glória não seja nossa. Efésios 2:8.
Sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vem de Deus. Isso nos deixa muito tranquilo de saber que esse processo todo, conforme aquela música que foi cantada, vem de Deus. Porque se viesse de nós estaríamos lascados. O processo de culpa na mente do homem acontece dessa forma. Ele pensa que as coisas acontecem por ele. Por que quando o homem peca, quando ele tem o entendimento que o mérito é dele, de sair do pecado, ele vive um sentimento de culpa desgraçado. Por quê? Porque ele vive o mérito pessoal. E para ele se livrar desse mérito pessoal, é muita dor, ele não vai conseguir. Ele nunca vai conseguir alcançar o entendimento da graça, da soberania de Deus, do poder de Deus, da salvação de Deus, do arrependimento que vem do Senhor, do agir que vem de Deus, seja no alto, seja lá na profundeza, Deus sempre estando conosco. Ele nunca vai conseguir pensar nisso. E se ele nunca consegue pensar nisso, ele nunca vai conseguir sair do sentimento de culpa. Quantos de nós tivemos sentimento de culpa? Que é diferente do sentimento de arrependimento. Terceira implicação prática. A conversão nos leva a um estilo de vida cristocêntrico. Cristo passa a ser o centro da nossa vida. Antes da conversão, a nossa vida era antropocêntrica. Nós estávamos no centro de todas as coisas. Depois que Cristo converte os nossos corações, Ele passa a ser o centro da nossa história, dirigindo as nossas vidas, dirigindo as nossas ações, as nossas decisões, a nossa prática, a nossa fé, tudo vem dirigido por Ele. O verso 31 diz: criai em vós coração novo e espírito novo. Capítulo 36 de Ezequiel diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Aquele que Deus chama, de fato, um espírito novo e um coração novo vai ser colocado na vida dessa pessoa. Conversão é um comprometimento teórico e prático. Uma pessoa convertida é aquele que acredita que Jesus tem uma eternidade, mas é aquele também que acredita que as suas ações no dia a dia precisam ser mudadas. Paulo nos ensina muito isso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. Conversão é sofrer por Cristo e com Cristo. Por Cristo, porque a graça vai te levar à renúncia. A graça vai te levar à obediência. E com Cristo é porque Cristo sempre vai estar nesse processo. Isso alivia o fardo. Porque a gente queria se arrepender, mas por nós mesmos. A partir de hoje, eu não vou fazer mais isso. Eu vou provar para mim mesmo. Para mim mesmo que eu não vou mais pecar. E todas as vezes que você falou isso, você pecou mais. Todas as vezes que da nossa boca saíram juras de que nunca mais eu vou fazer isso, você fez muito mais e mais um pouco. Por quê? Porque quem vai te tirar e me tirar e nos tirar desse lamaçal é a graça soberana do Senhor. Essa é a mensagem do Ezequiel. Vocês estão no exílio. Eu estou repreendendo vocês.
mas eu vou dar um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. A mensagem de Ezequiel é uma reforma espiritual. Um povo chamado por Deus, um povo que viveu as benesses do Senhor, que viveu o manancial de Deus, que viveu tudo aquilo que Deus pode fazer por um filho, que um pai pode fazer por um filho, mas um povo que estava envolvido em idolatria. E Deus pega e diz: eu quero reformar a sua vida espiritual. Eu quero colocar em você um novo coração. Eu quero colocar em você uma nova mente. Eu quero mudar a sua vida, porque um dia eu te escolhi. E se eu te escolhi, eu não vou deixar você nadando e morrendo na lama. Se eu te escolhi, eu vou te conduzir. Então segura aqui. Não tem aquele cântico de segura na mão de Deus. Por favor, não cante aquele cântico no meu velório. Porque de fato deveria ser: Deus, segura a minha mão. Segura na mão. É como se eu estivesse aqui. Pai, me dá a tua mão. E ao contrário, ele está com a mão lá de cima estendida e fazendo assim. Às vezes você nem percebe. Vem cá, rapaz. Isso é graça do Senhor. Você está numa situação terrível, difícil. Aparentemente você já era. Você está numa situação que, rapaz, todos dizem: ih, já foi. E Deus faz assim, ó, vem aqui. Tum. Já viu um gavião pegando um pintinho? Quem já viu? No National Geographic? Já viu o gavião pegando? Tum. É a graça do Senhor. É essa a mensagem de Deus para Ezequiel e o seu povo. Eu vos escolhi. Eu vou guiar vocês. Eu vou conduzir vocês. Meu irmão, não tenha medo. Muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Se você está entre esses poucos que foram escolhidos, Deus vai vir igual um gavião para cima de você. Você pode até querer, mas você não vai conseguir pecar por muito tempo. O seu prazer será meditar na lei do Senhor dia e noite. É o pacto que passa por Davi também. O meu prazer é meditar na tua palavra dia e noite. Que Deus, nessa noite, possa fazer isso. E Ele está disposto a fazer, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Independentemente de tudo que você tenha feito, Deus está te chamando ao arrependimento, porque Ele te ama. Ele te chama como um filho, te exorta como aquele menininho comprado com preço de sangue. E Ele está dizendo: filho, eu te comprei com preço de sangue. Vem aqui, filho. Chega aqui para perto que o papai quer cuidar de você. Chega aqui para perto que o papai quer te ninar um pouquinho, filhotinho. Chega aqui para perto que o papai quer te dar graça. O papai quer te dar amor. O papai quer cuidar de você. O papai quer ninar você. Ah, meu Deus do céu. O papai quer te ninar. Oh, papaizinho, fique de pé, meu irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, Santo Espírito de Deus, levante as suas mãos e adore esse Deus, que pela graça de Cristo, aleluia, glória a Deus, Deus, Vai me separar do teu amor eterno.
você regozijar no Senhor. Aleluia. Isso é o motivo de você glorificar o nome do Senhor. Dizer: Pai, muito obrigado por tão grande salvação. Pai, muito obrigado por essa caminhada cheia de graça, cheia de poder, cheia da tua presença. Muito obrigado, Senhor. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está no controle de tudo. Deus está no comando de tudo. A mensagem que Deus tem de Ezequiel para a igreja, a mensagem do Evangelho que está contida no livro de Ezequiel é isso: